Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Por favor, se inscreva no nosso canal Conceito Bíblico. Nós estamos crescendo vagarosamente e vamos chegar a 1000 inscritos, se Deus assim permitir. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comente, nos ajude aí no que você puder, compartilhe em grupos. Meus amigos, nós estamos numa série aqui, você que tem nos acompanhado aí, já lançamos alguns vídeos, estamos vagarosamente apresentando o estudo até chegarmos essencialmente a entrarmos no capítulo 13 do Apocalipse. Estamos estudando uma série com o tema Apocalipse 13, isso poderia realmente acontecer? Pois é, estamos com o objetivo de estudar o capítulo 13 do Apocalipse detalhadamente, abordando todas as suas questões históricas, proféticas, e eventos que ainda irão acontecer. E vamos mostrar o que já aconteceu, do que está acontecendo em nossos dias, baseado em Apocalipse 13, e do que irá acontecer, do que nos aguarda. Nós já estudamos no vídeo passado que nós estamos num grande conflito. Satanás e seus anjos versus Cristo e seus anjos. Esse conflito que se desenrola no mundo espiritual e suas consequências aparecem no nosso mundo real. E nós vamos continuar o tema agora, hoje, trazendo à tona o tema, o quadro mais amplo do Apocalipse e os dois lados do conflito. Os dois lados do conflito. Pois é, o conflito final ele envolverá questões profundamente espirituais. O mundo ele estará, na verdade, dividido em dois campos, sendo que o povo de Deus estará de um lado e as forças do mal estarão arregimentadas contra ele de outro lado. Então nós não devemos imaginar que será suficiente um cristianismo de fachada. Jesus até advertiu, que quando ele vier pela segunda vez, diz que muitas pessoas irão lhe dizer lá em Apocalipse, Mateus 7, versículo 22 e 23, dizer o seguinte, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então observe que essas pessoas, elas creem em Jesus. Essas pessoas são membros de igrejas leais e íntegros a Cristo, são fiéis a seus cônjuges, devolvem o dízimo, ocupam importantes cargos na igreja. Contudo, Jesus lhes dirá, nunca vos conheci. Também podemos dizer o contrário, que eles nunca o conheceram a Cristo. Então, Cristo aqui coloca um critério. Se nós podemos conhecer as outras pessoas pelos seus frutos, nós temos que entender que esse critério pode ser aplicado ao inverso também. Se nós conhecemos as outras pessoas pelos seus frutos, temos que entender que as pessoas, elas nos conhecem também pelos nossos frutos, Pelos nossos frutos. Então, nunca vos conheci. Aí as pessoas podem dizer assim, mas como? Mas Cristo não sabe tudo? Conhecer aqui é muito mais do que saber quem é. Cristo com certeza sabe de tudo, é muito mais saber quem é. Quando Jesus diz assim, eu nunca vos conheci, em outras palavras ele está dizendo assim, eu nunca aprovei a tua vida religiosa, porque tu nunca permitiu com que eu fizesse as verdadeiras transformações que tu precisava para a tua vida. Então, Jesus não conheceu aquela pessoa nesse sentido, ou seja, que eu nunca aprovei a tua vida religiosa, e parece também que essas pessoas nunca conheceram a Cristo, no sentido de ter um relacionamento com Ele. Então, seu cristianismo era muito superficial, consistia apenas, digamos, na compreensão intelectual de uma série de doutrinas e na realização de boas obras. Acharam que, sendo membros da igreja verdadeira, teriam garantido acesso ao céu. Você provavelmente cruza, com algumas dessas pessoas em sua igreja, mas ficará surpreso ainda mais quando um dia, ao descobrir que elas não estarão junto a você durante a crise final descrita em Apocalipse, capítulo 13. E creio que muitas dessas pessoas se posicionarão ao lado de Satanás durante o conflito final.
Isso pode parecer estranho a você, meu amigo, meu irmão, isso pode parecer estranho a você, mas é uma verdade que nós não podemos fugir. Mas tenha sempre em mente que o último conflito, ele será primariamente uma batalha espiritual envolvendo assuntos profundamente espirituais. Então Satanás ele usará argumentos muito sutis para manter as pessoas do seu lado. E Jesus faz a seguinte advertência, lá em Mateus 24, versículo 24, ele diz, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Então o mundo ele estará dividido em apenas dois grupos no tempo do fim. O daqueles que são fiéis a Deus e os daqueles que são leais a Satanás. Infelizmente, muitos supostos cristãos eles terão uma surpresa ao descobrir que quando tudo terminar, eles escolheram o lado errado. E várias parábolas, Jesus deixa isso muito claro e ilustra a divisão do mundo em dois lados. Por exemplo, certa vez ele chamou os justos de boa semente e os ímpios de joio, lá em Mateus 13, 37 a 43. Em outro momento, lá em Mateus 25, verso 31 a 33, ele chamou de ovelhas e de bodes. Então o Apocalipse ele também apresenta símbolos justamente símbolos para esses dois grupos de pessoas no fim dos tempos. Os justos recebem o selo de Deus, ao passo que os ímpios recebem a marca da besta, como está lá descrito em Apocalipse 7, de 1 a 4, Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Tá? Então o povo de Deus ele guardará os seus mandamentos, enquanto os ímpios eles estabelecerão suas próprias leis e se rebelarão contra as leis de Deus. Como se isso não bastasse, estes ainda tentarão forçar o mundo todo, inclusive o povo de Deus, a unir-se a eles em sua rebelião contra Deus. Isso, meu amigo, isso irá resultar numa luta de vida ou morte entre o povo de Deus e os poderes do mal presentes no mundo. E aí, a princípio parecerá que as forças do mal estão ganhando. Aí Apocalipse 13, versículo 7 fala sobre a besta que sai do mar. Aí o verso diz o seguinte, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E o verso 15 afirma que os que se recusarem a prestar adoração da maneira politicamente correta serão mortos. Em Apocalipse 17 descreve justamente uma mulher ali perversa, que diz lá que ela está embriagada com o sangue dos santos, o verso 6 fala isso, né? Embriagada com o sangue dos santos, ou seja, daqueles que foram martirizados. As pessoas que foram martirizadas, elas estão embriagadas com o sangue desses santos. Então essas declarações do Apocalipse dão a impressão de que os poderes do mal irão vencer no conflito final. E de fato, a princípio, até parecerá que eles venceram. Assim como pareceram vencer quando o Filho de Deus morreu na cruz. Os cristãos entendem com certeza que com sua morte Jesus obteve foi uma grande vitória. Contudo, aqueles que testemunharam sua crucifixão pensaram que ele havia perdido por ter morrido. Até seus discípulos, lamentando sua morte, disseram lá em Lucas 24, versículo 21, os discípulos, lamentando a morte de Cristo, disseram assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Então, da mesma forma, durante o último conflito, haverá a impressão de que os poderes malignos da terra venceram e de que o povo de Deus perdeu. Só vai ficar mesmo na impressão que o povo de Deus vai perder. Então, o mundo, ele recompensará. O mundo recompensará a lealdade dos justos a Deus e aos seus mandamentos, sabe com o quê? Não com grinalda, não com medalha, com coroa, mas com perseguição. Com perseguição, com morte. É por isso que Apocalipse 17 diz que a meretriz está embriagada com o sangue dos santos. E as pessoas se alegrarão com a aparente vitória dos poderes do mal. E eis, veja só,
como o Apocalipse descreve a alegria do mundo ao ver a perseguição contra os que permanecerem fiéis a Deus. Lá em Apocalipse 11, versículos 7 e 10, diz que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então o mundo ele nunca apreciou as leis de Deus. Acha que seus princípios morais lhe restringem a liberdade. Quando o povo de Deus chama atenção para suas leis, o mundo responde com zombaria. É por isso que durante o conflito final, diz que os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa dos fiéis que exaltarão suas leis. Tá? Exaltarão suas leis. Então, obviamente, esse será um tempo de grande sofrimento para o povo de Deus. Um mundo rebelde tentará fazer com que os justos desistam de sua lealdade a Deus. Então, porque o povo de Deus, ele justamente vai permanecer ou permanecerá fiel durante esse tempo? Por que será? Aos versos de Apocalipse 12, versículo 17, que nós já mostramos em outros vídeos, diz que esse vai ser o motivo, porque o povo de Deus vai permanecer fiel durante esse tempo. Diz que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, que é o povo de Deus, e saiu para guerrear com o restante da sua descendência. Quais são esses? Os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 14, verso 2, diz: aqui está a perseverança dos santos que permanecem fiéis a Jesus. Então, os fiéis, eles conservarão sua lealdade a Deus. Por quê? Porque se manterão fiéis ao testemunho de Jesus. E permanecerão fiéis a Jesus. Então, a chave é o relacionamento íntimo com Jesus, que nos dá a vitória sobre a tentação. E na crise final, haverá o que o Apocalipse chama de a hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, como diz Apocalipse 3, versículo 10. E para encerrar, Ellen White afirma que a intensidade da pressão exercida sobre o povo de Deus durante a crise final, abre aspas para ela, diz, mostrará se há fé real nas promessas de Deus, mostrará se ela está sustida pela graça. Fecha aspas para Ellen White. Então não é necessário ser um adventista para compreender que o relacionamento que agora você e eu desenvolvemos com Jesus determinará se permaneceremos leais a Deus ou se renunciaremos às nossas convicções. Por isso, nesses dois lados, nós temos que saber a qual lado queremos nos posicionar. E é desde já, para ontem. Porque não vai dar para você ter um relacionamento profundo com Cristo no momento que as coisas começarem a apertar. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Quando o negócio começar a apertar, eu pulo para o barco dos crentes. E como é que você vai preparar seu caráter até lá? Por isso, meu amigo, que eu te peço é que você continue nos acompanhando, que nós iremos trazer logo um próximo vídeo onde iremos tratar de um outro assunto e queremos que você esteja nos acompanhando. Por favor, se inscreva, curta, comenta o que você está achando. Você está esclarecendo, não tem muito efeito especial aqui que as pessoas imaginam, tal, como um filme de Hollywood, mas é basicamente informação que eu quero passar para você, ok? Então que Deus te abençoe e te guarde. E o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.